Um corpo só nunca é um só corpo. Esse corpo que se apresenta para vocês, ele carrega uma imensidão de outros corpos. Eu estou me referindo a toda a minha ancestralidade e a todas as gerações familiares que me constituem. Eu também estou me referindo a tantas outras pessoas que ocupam um lugar na minha vida desde o início da minha existência. Eu sei que elas se apresentam aqui um tanto invisíveis aos olhos de vocês, mas na minha memória não há espaço para a ocultação dessas múltiplas pessoas que aqui se apresentam. Essas pessoas, elas constituíram a Andréia que eu sou hoje. E a Andréia que eu sou hoje é uma Andréia que é lida como representatividade. Bom, primeiro é importante explicar o que é representatividade. Representatividade é o título que algumas pessoas recebem por desenvolver algo que representa outras pessoas. Mas por muito tempo eu não tinha consciência sobre o que é representatividade. Eu apenas vivia no meu universo e admirava os meus pares, a minha família, as mulheres que circulavam o meio onde eu me constituí. Representatividade para mim era isso. Até que eu entendi a representatividade que as pessoas buscavam. Era uma representatividade de alguém que se parecia com elas. Alguém muito diferente do que a gente via em muitos dos espaços nos quais eu circulava. Quais são esses lugares? Onde um corpo preto pode se sentir representada. Na escola? Bom, na escola, se for dentro de uma periferia, eu vou me sentir representada pelos meus pares. Se for dentro de uma universidade, eu vou, infelizmente, falar para vocês que não consigo me encontrar com os meus pares. E se for na TV, hoje eu já posso falar que eu consigo ver entre alguns pessoas iguais a mim. Isso é representatividade ou ausência dela. E aí alguém olha para esse corpo só, e que eu tenho consciência que não é um só corpo, e diz: você me representa. E a sua representatividade importa. Importa porque eu decidi romper com o sistema e ocupar espaços que antes não foram preparados para mim. Muitos espaços. Eu tive, sim, dentro de uma comunidade. Eu vivi 20 anos da minha vida dentro de um espaço tido como favela. Ou comunidade, né? Aí o termo cada um coloca o seu. E eu nasci no sertão baiano. Qual é a representatividade para uma mulher que veio do sertão baiano como retirante nordestina e se coloca no mundo atualmente como uma artista? Pois é, hoje eu me apresento aqui para vocês como uma artista e como uma curadora de arte. E é nesse lugar que esse espaço e que esse título de representatividade aparece em minha vida. Há 10 anos, eu escolhi mudar de vida.
Eu saí do espaço executivo, que já era um espaço simbólico em representatividade, e ocupei o mundo da arte. Mas eu não escolhi qualquer arte. Eu decidi ousar. Eu decidi escolher uma das artes tidas como uma das artes mais clássicas, ou eruditas, como muitos chamam, né? E eu digo eurocentrista. Eu estou falando das artes visuais. Hoje nós estamos aqui, dentro de um museu de arte, um museu que conta a história de múltiplos povos, o Museu da Cidade de Campinas. E o meu corpo está representado aqui, em múltiplas formas. Mas quantas vezes, ao adentrar um espaço de arte, eu deparei com inscrições que tivessem alguma características iguais às minhas. E eu estou falando na própria arte mesmo. Olhar uma obra de arte e me sentir reconhecida nela. Narrativas de corpos pretos na arte tem há muito tempo. Mas, infelizmente, uma narrativa que a gente olhe e deseje ser, não tinha. E se eu decidir descer o meu olhar até a legenda, complica um pouco mais. Ainda hoje, nós temos menos de 10% de inscrições de autoria pretas dentro dos museus e galerias de arte. E por que é importante contextualizar isso para vocês? Porque eu sou artista e curadora. E eu ousei romper. E o que eu fiz? Eu fui estudar artes visuais. E eu decidi que eu queria entrar nos espaços de arte. Esse corpo só. E que eu tenho consciência que aquilo tudo que eu falei para vocês, das pessoas e das ancestralidades que me constituem, permitiram e me deram força para entrar nesse espaço. Eu participei de salões de arte, exposições coletivas, tive a honra de ter uma exposição individual, graças a um espaço independente. E eu entendi que eu continuava sendo um só corpo naquele espaço. Um só corpo preto. E aquilo tomava uma proporção na minha existência maior do que eu poderia imaginar. Porque aquele espaço parecia que não me cabia. Parecia que eles já tinham os códigos próprios de existência. Todas as pessoas que ali estavam, ao adentrar aquele lugar, tinham uma familiaridade diferente da que eu tinha. Parecia uma extensão mesmo da casa daquelas pessoas. E eu era o corpo estranho, percebido por aquelas pessoas. E isto causava um incômodo múltiplo nelas e em mim, obviamente. E eu decidi agir diante daquilo. Eu poderia ter escolhido continuar na arte, sendo apenas uma artista e aproveitando o espaço que foi me dado ou que eu decidi buscar. Porém, eu vivo a coletividade. Para quem vive em comunidade, é importante ressaltar que comunidade é a unidade de muitas pessoas com o mesmo propósito. E eu não poderia nunca esquecer disso, porque quem me constitui, esse corpo só, são essas múltiplas pessoas que existem. E eu decidi estudar curadoria e propor novos signos para os espaços de arte. Como que eu me sentiria confortável adentrando um espaço que eu saberia que aquelas obras seriam pensadas com um olhar na diversidade? Que eu poderia descer o meu olho até a legenda e saber, aqui estão pessoas que
eu me pareço. E que naquele momento eu não poderia usar a palavra representatividade, porque nós todos estaríamos no mesmo lugar. Porque representatividade importa. Importa sim, mas às vezes dói. Dói carregar uma carga muito pesada de responsabilidade sobre outras pessoas que esperam tanto da gente, porque nunca tiveram ninguém que os representasse. E esse lugar de curadoria tomou uma proporção muito maior do que eu poderia imaginar, porque eu só pensava naquele momento de quantas outras autorias pretas estavam ocultadas. Eu só pensava em dar visibilidade para aquelas autorias e eu não pensava, poxa, quem são as pessoas que virão aqui visitar essas exposições? Continuarão sendo marcadores que não são iguais aos meus. Mas eu me enganei. E que bom que eu me enganei. Na primeira proposta que eu joguei no mundo, eu fiz um chamamento para as artistas pretas e com pouca expectativa. E eu tive mais de 100 inscritas. Eu selecionei 12. E a exposição foi recorde de público. Mas de um público que não estava acostumado com aqueles lugares, aquela arquitetura que eu falei, parece que não se encaixavam no meu corpo, mas essas pessoas romperam aquela barreira, sabendo que dentro daquele espaço iriam encontrar os seus pares. E esse caminho me levou para um outro lugar. Esse caminho fez eu criar a Preta Ação. Preta Ação ou pretação são ações conscientes que visam não só mais dar visibilidade para artistas pretos, mas que têm o compromisso de apresentar a diversidade racial, de gênero e social para um espaço que eu ocupei antes sozinha e que está muito habituado à presença apenas de uma única narrativa e possibilitar que qualquer público, de qualquer denominação, possa ocupar esses lugares e que se sintam confortáveis, independente do lugar onde esteja sediado. Bom, isso só foi possível porque esse corpo só, que não é um só corpo, contou com todo esse panteão de pessoas invisíveis aos olhos de vocês, mas que nunca deixaram de segurar a minha mão. Quando eu compartilho com vocês a minha experiência, eu estou aqui dizendo para vocês que a coletividade possibilitou que os espaços de arte dessa cidade onde eu falo e de tantas outras que eu tive a possibilidade de levar exposições de diversidade, está hoje transformando vidas de pessoas que jamais imaginaram romper a barreira territorial da sua região periférica. Que hoje, artistas que antes não se entendiam dignos de ocupar esses lugares, podendo expor em Nova York e em Berlim. Eu tive que recuar da minha arte, da minha criação pessoal, para dar espaço para que outras múltiplas vozes pudessem ser narradas em diversos espaços. Mas eu recuei com a certeza de que esse coletivo que me compõe e que é invisível aos olhos de vocês, estava comigo, me potencializando para que hoje
eu possa apresentar, além do trabalho dessas múltiplas pessoas, eu possa apresentar o meu próprio trabalho, com a segurança de que ao apresentar o meu trabalho, eu não estarei mais sozinha.